Graças a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Atos, livro de Atos, capítulo 7, versículo do 8 ao 16. Glória a Deus. Atos 7, versículo 8. Diz assim: Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Quero que você preste bem atenção nesse versículo aqui. Vou ler de novo. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Amém? Querido Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Veja só, eu sei que a história de José é uma das mais conhecidas histórias bíblicas e que você com certeza já ouviu muitas vezes pregações a respeito desta história. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre José, porque a história de José nos faz entender que Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de tudo, de todo o universo, de todo o planeta Terra, de todas as nações, de todos os seres humanos. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da tua vida. Então nós podemos aprender muito com a história de José, porque às vezes a gente pode ficar nervoso, preocupado, decepcionado com alguma coisa que aconteça na nossa vida. Mas a história de José então nos mostra que nós não devemos nos desesperar, perder o controle, ficar preocupados, sentir medo, porque onde existe medo não existe fé. É claro que o medo é uma coisa natural do ser humano e é bom muitas vezes para a defesa pessoal, né? Para a tua defesa, para a tua proteção. Por quê?
Porque você não vai querer colocar a mão perto de uma cobra, perto de um animal violento, perto de uma coisa que vai te prejudicar. Então, esse tipo de medo é normal, é correto. Mas o medo em exagero, ele apaga a fé. Então, aonde existe medo, no coração que existe medo, não existe fé. Então, nós temos que aprender a ter fé, substituir o medo pela fé. Amém? E a história de José nos dá, assim, um prato cheio para a gente ter esse entendimento. Aqui, esse texto que nós lemos, você pode dizer, mas a história de José é lá em Gênesis, capítulo 37, por que nós lemos Atos? Porque Estevão falou a respeito aqui, quando ele foi se defender, né, antes de ele ser apedrejado, ele fez esse discurso aqui, essa pregação. E nessas palavras que ele falou, então, ele citou os seus pais, né, como nós lemos aqui, ele falando, os seus pais, os nossos pais, os patriarcas. Então, ele estava falando ali para os líderes religiosos de Israel, né? Ele estava pregando, ele estava evangelizando. E nós sabemos que ele foi, depois disso, então, apedrejado, mas não vamos entrar nessa parte da história, apenas no que ele estava falando aqui. Então, ele começou a relembrar os líderes, tudo que Deus tinha feito através de Abraão e através dos seus descendentes. Então, Abraão, né? Isaac, Jacó, e aí os 12 filhos de Jacó, que são os patriarcas, então os 12, e ele começou a falar, então ali no versículo 9, os patriarcas, ou seja, os 12 filhos de Jacó, os 11 na realidade, né, porque José fazia parte, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então aqui nós podemos entender que por tudo que José passou, e agora até vamos abrir lá em Gênesis capítulo 37, não vamos ler porque é grande a história, mas eu vou estar citando alguns versículos. E no capítulo 37, então diz, né, José vendido pelos irmãos. Então veja só, José, ele era amado pelo seu pai Jacó. Ele era o preferido de Jacó. Entre os outros filhos, ele era o preferido, porque ele era filho de Raquel, a quem Jacó amou muito. E provocava, então, essa predileção de Jacó por José, provocava ciúme nos outros irmãos, que era uma família grande. Né? Por quê? Porque Jacó foi casado com Lia, com Raquel, e ainda teve filhos também com as suas servas, a serva de Lia e a serva de Raquel. Então, no total, 12 filhos. Mas, então, esses outros tinham muito ciúme de José, porque era o filho predileto de Jacó. E, resumindo, então, José foi aonde estavam eles, cuidando do rebanho, e eles decidiram se livrar de José. Estou resumindo, tá, irmãos? Eles resolveram se livrar de José, jogaram José num poço, e ali então podemos imaginar, né? E não só imaginar, mas também está escrito que José clamou muito, ele gritava, ele pedia, me tirem daqui. Eu quero sair daqui, por favor, irmãos, me tirem daqui. Mas eles não ouviram e venderam então José. E ele foi vendido então como escravo, e como escravo chegou no Egito. E lá então nós sabemos que ele foi comprado por Potifar, ele foi para a casa de Potifar. E tudo que ele fazia, Deus abençoava de uma forma maravilhosa, que é onde ele colocava a mão, Deus prosperava. Tanto que Potifar, então, colocou ele como responsável por toda a sua casa.
Ele era responsável por tudo, então, na casa do seu senhor, né? Ele era um escravo. E você pode perguntar assim, mas como que José, de um filho predileto, passou a escravo? Ele deve de ter ficado muito triste, quem sabe você diga, ele deve de ter murmurado muito, ele deve de ter reclamado. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não diz que ele reclamou. A Bíblia diz que ele era fiel em tudo a Deus. Então ele não murmurou. É claro que satisfeito ele não estava. Mas conforme aonde ele chegava, tudo prosperava. Então Deus estava com ele, como nós lemos aqui, né? E você também sabe a história que a esposa de Potifar, então, tentou, né, a José. E isso aqui nos mostra, irmãos, que Deus, Ele honra, né, aqueles que realmente são fiéis a Ele. Porque, imagine se fosse nos nossos dias hoje. Vamos parar um pouquinho para pensar. José tinha 17 anos quando tudo isso aqui aconteceu. Ele tinha 17 anos. Ele era um adolescente, ele era um jovem. E ele podia ter chegado no Egito e dito, aqui ninguém me conhece, sou um escravo, vou fazer o que eu quiser. Né? Não preciso temer a Deus do meu pai aqui. Posso fazer o que eu quiser. Mas não. Mesmo com 17 anos, ele foi tentado. E ele se negou a pecar. Então, nós podemos entender assim. Será que nos dias de hoje, a gente vê essa juventude por aí, fazendo tanta bobagem, fazendo tanta loucura, fazendo tanta coisa que vai pagar a consequência mais tarde. Então José podia muito bem ter feito isso. Imagine só, José tinha 17 anos. E a Bíblia nos diz que ele era um rapaz forte, formoso. E a mulher de Potifar pôs os olhos nele. E o que ele fez? Ela agarrou ele e ele fugiu. Então vamos imaginar assim, a mulher de Potifar olhou para José, viu que ele era bonito, jovem. Vamos dizer assim que José era um galã de cinema. Que José era uma capa de revista. Nos dias de hoje a gente falaria assim. Ele era um rapaz bonito, a Bíblia nos informa. E ele poderia muito bem ter caído em tentação, porque ele estava sozinho lá, não tinha ninguém da sua família. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez. Por quê? Porque ele honrou a Deus e honrou também ao seu senhor, ou seja, o que era senhor dele na época, que ele era escravo, então, ele honrou a Potifar. E ele não quis, né, pecar. Mas sabemos que com isso, ele foi, então, acusado, a mulher mentiu e foi jogado na prisão. E lá também ficou um tempo. E a prisão, imagine só, irmãos, a prisão, um lugar de tortura, um lugar feio, fedido, podemos usar essa palavra, me perdoe pela palavra, mas é essa a realidade. A própria prisão começou a prosperar na mão de José. Então Deus estava com ele. E você pode dizer, mas Deus, por que Deus permitiu isso? Se ele era tão fiel a Deus, por que Deus permitiu que ele fosse vendido? Por que Deus permitiu que ele fosse para a prisão? Por quê? A mesma pergunta que muitas vezes você faz da tua própria vida. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não sabe que eu existo? Será que Deus não vê que eu tenho me esforçado? Que eu tenho lido a Bíblia, que eu tenho ido nos cultos? Será que Deus não vê isso para me abençoar? Eu estou sofrendo? Então essas coisas muitas vezes passam pela cabeça das pessoas, mesmo sendo fiéis a Deus. Mas José foi fiel. E por causa da atitude
atitude de José, nós podemos entender que José foi o personagem bíblico mais parecido com Jesus. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda os tipos. O que é isso? Tipos de personagens bíblicos que são tipos de Jesus, quer dizer, parecidos, têm alguma coisa em comum com a vida do Senhor Jesus. E José, então, foi o mais parecido com Jesus. Porque ele sofreu muito, nós sabemos que Jesus sofreu, né? Mas eu vou relatar aqui para você 7 coisas que nos mostram que José era um tipo de Jesus assim declarado. A primeira coisa é que ele era amado do Pai e odiado pelos irmãos. Jesus foi assim ou não? Hein? Amado do Pai, mas odiado pelos irmãos. Ah, pastora, mas Jesus tinha irmãos? Tinha sim, mas eu não estou falando da família natural ali agora. Ele tinha. Mas eu estou falando de irmãos no sentido de nação. Jesus era amado pelo Pai, por Deus o Pai. Mas ele foi odiado pelos judeus e seus irmãos. José também. Outra coisa é que Jesus foi vendido por moedas de prata. José também. Então foram vendidos. Outra coisa parecida. Estão fazendo a relação, irmãos? José, Jesus. Outra coisa que José era tipo de Jesus é que ele desceu ao Egito em tempo de prova, né? José foi provado no Egito, ele desceu para o Egito. E Jesus também. Ah, pastora, quando que Jesus esteve no Egito? Quando Jesus nasceu e Herodes queria matar todas as criancinhas, para onde foi que José e Maria fugiram com ele? Para o Egito. Estão entendendo, irmãos? Outra coisa, né, que José foi perseguido injustamente. Jesus também. Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez mal para ninguém. E os escribas, os fariseus, os líderes judaicos perseguiam Jesus a todo momento. E em todo momento estavam procurando colocá-lo em alguma armadilha para ver se pegavam Jesus em contradição. Mas nunca pegaram, porque Jesus nunca pecou. E José também. Ele foi perseguido injustamente pelos seus irmãos. Ele não fazia nada de errado com os seus irmãos. Ele apenas era o mais amado pelo Pai. E isso não era erro dele, era erro de Jacó, por dar preferência a José e desprezar, não que ele desprezasse, mas que ele não amasse tantos outros filhos. Porque isso a gente vê até hoje, tem famílias, né, que têm filhos preferidos, prediletos, e aí a família se desmancha, a família se dissolve. Por quê? Por predileção, por escolha do pai e da mãe. Ah, eu amo mais esse, eu amo mais aquele. Né? Então, ele era perseguido injustamente. E ele, mesmo sendo perseguido, ele ainda caiu na bobeira, tadinho do José, de quando ele teve aqueles sonhos, né? Lembram dos sonhos dele? Que os irmãos se curvavam perante ele como um feixe de trigo. Ali, então, eles acabaram odiando de vez a José. Ele ainda foi contar. Ele teve o sonho e contou para os irmãos. Aí que a coisa ficou séria para o lado dele. Tanto que queriam matar, mas Rúben, desculpe, o irmão mais velho, disse, não vamos matar, vamos vender. Né? O Rúben não queria matar José, mas venderam. E então ele foi perseguido injustamente, e Jesus também. Outra coisa que faz com que ele fosse parecido com Jesus é que ele foi abandonado pelo amigo. Quem era o amigo? O padeiro, né, que ele conheceu lá na prisão, quando ele estava na prisão, ele pediu, né, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro do rei. Estou só contando por cima. Você pode ler depois tudo em Gênesis 37.
E ele pediu, lembre de mim quando você se apresentar diante do faraó. Ele estava dizendo, por favor, me ajude, tente me tirar daqui. Mas o padeiro foi e esqueceu, né? E Jesus também foi abandonado pelo amigo. Quem que abandonou Jesus? O Felipe falou agora há pouco aqui. Judas Iscariotes, né? Andou com Jesus 3 anos e meio. Viu as maravilhas que Jesus fazia. E vendeu Jesus. Abandonou Jesus. Outra coisa que faz José ficar parecido com Jesus é que ele foi exaltado depois da aflição. Então veja só. José sofreu, foi humilhado, foi envergonhado, mas ficou firme, não desobedeceu a Deus. E depois que ele sofreu e foi humilhado, ficou aflito, Deus exaltou ele, colocando ele no governo do Egito. Então ele foi a segunda pessoa mais importante no Egito. Primeiro era Faraó, depois era ele. Outra coisa também, desculpe, esqueci de falar de Jesus aqui, a mesma coisa. Jesus foi afligido para depois ser exaltado. Ele morreu na cruz. Depois ele ressuscitou. E depois, então, nós vamos ainda ver ele voltando em glória. Amém? Então, uma coisa que nós observamos aqui, irmão, até vou deixar o último item aqui dos tipos para daqui a pouquinho. Eu quero primeiro explicar isso aqui. Uma coisa que nós entendemos, lendo a palavra do Senhor, é: Deus primeiro nos aflige, para depois nos exaltar. Estão entendendo? Deus primeiro nos humilha. Não porque Ele é mau, porque Ele quer ver o nosso mal, não. É para quebrar o nosso eu. Para tirar de dentro de nós aquilo que o inimigo quer colocar dentro de nós. Um detalhe que eu quero preparar uma mensagem só sobre isso, não sei se semana que vem, mas eu vou trazer essa palavra aqui. É que quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden, muitas pessoas têm um entendimento errado aqui. Acham que Satanás queria que Eva o adorasse. Ele não queria isso. Quando Satanás tentou Eva, o que foi que ele falou? Vamos olhar rapidinho ali. Gênesis. Capítulo 3. Deixa eu ver qual o versículo que nós vamos ler aqui. Vamos ler para nós entender, né? Vamos lendo. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui ela já mudou, Deus não tinha dito isso, não toque no fruto, não, Deus tinha dito não coma. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que era boa para se comer, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui. Então veja só, em nenhum momento aqui, Satanás usou a serpente para dizer assim: esqueça de Deus, adore a mim. Isso o diabo falando, né? Ele não falou isso. Ele não pediu para Eva adorar ele. E ele não pede isso para nós hoje.
As pessoas têm um entendimento muito errado a respeito daqueles que servem a Satanás, que eu vou estar falando nessa mensagem que eu estou preparando, tá, irmãos? Mas vou dar só adiantar um pouquinho aqui. Ele não pediu para ele ser adorado. Ele pediu para Eva se adorar, se amar. Satanás não pede hoje para nós amarmos ele. Ele não pede isso. Quem sabe você diga, como pastora, mas tem até seguidores do diabo, tem igreja do diabo? Sim, tem mesmo. Mas não é isso que o diabo pede quando ele nos tenta. Porque se ele chegar e pedir isso, as pessoas que estão em boa consciência vão dizer, não, epa, longe de mim, não quero. Mas ele vem com uma artimanha, a Bíblia diz que ele é astuto, né? Ele é inteligente. Ele vem com uma forma de falar que ele diz assim, se ame, se valorize, pense em você, faça para você. Então ele vem enganando as pessoas e fazendo com que as pessoas se amem. Isso é egolatria, é idolatria de si mesmo. Então, eu estou só dando um resumo do que eu vou falar ainda em outra mensagem. Mas ele disse assim para Eva então, né, que eles não iriam morrer. E ali no versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Está lá em 1 João 2,16. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, soberba da vida. Então foi dessa forma aqui que o diabo enganou a Eva. Ele não chegou para ela e disse, me adore. Eu sou o inimigo de Deus e quero que você me adore e deixe de adorar a Deus. Não, ele disse, pense em você. A árvore, o fruto é bom, é bonito, é desejável. Então ele estava dizendo para ela, faça o melhor para você. E ele faz isso hoje. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que quando... Bom, eu não vou falar muito, vou deixar para outra mensagem. Mas assim, você com certeza já ouviu falar de Karl Marx, o comunista, Nietzsche, todos aqueles homens lá que formaram o comunismo, né? O Marx... ele era filho de cristãos. Ele escrevia poesias para Deus. E depois começou a falar desaforos para Deus. Começou a querer ofender Deus. E a partir dali, então, ele foi usado por Satanás para criar o comunismo. Então, o comunismo, irmãos, não estou entrando na área da política, tá? O comunismo é a pessoa querer para si, não pensar nos outros. É o que o diabo quer. Então ele diz o seguinte, pense em você. Queira para você o melhor, não pense nos outros. Ele não está pedindo adoração para ele. Porque ele sabe que no momento que a pessoa se adorar, indiretamente a pessoa vai estar adorando ele. Estão entendendo, irmãos? E ele é astuto, ele é inteligente, ele é sagaz. Como a Bíblia fala, quer dizer, ele engana. Então ele prega isso. Ele pregou isso. E ele é o contrário de Deus. Eu falei aqui, que primeiro Deus nos aflige para depois nos exaltar. Primeiro Jesus foi afligido, ele sofreu, ele morreu na cruz, mas depois ele ressuscitou, então ele foi glorificado e vai ser por toda a eternidade glorificado.
E Deus faz isso conosco. Então aqui está a resposta. Por que Deus permitiu que José sofresse tanto? Ou por que Deus permite que eu sofra tanto na minha vida? Porque Ele tem que te quebrar. Porque Ele tem que me quebrar. Jesus passou pelo jardim do Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Prensa, literal. Onde eram colocadas as azeitonas e espremido com pedra, né? Uma prensa de pedra. Espremido a azeitona para sair escorrendo o azeite. Jesus passou por isso. Se Jesus passou, vocês acham que nós não vamos passar? Então, toda dificuldade que você tem na tua vida, não reclame, não murmure. Enxergue isso como Deus te afligindo, porque daqui a pouquinho, lá no Novo Testamento diz assim, um pouquinho de tempo, só falta mais um pouquinho para Ele vir nos exaltar. Então nós temos que aguentar. Entendido isso, irmãos? Então Deus nos aflige, não porque Ele é mau, porque nós somos maus e temos que tirar de dentro de nós a essência do pecado. Então Deus nos aflige para quê? Para que nós venhamos a nos humilhar. Porque a pessoa, o ser humano que não se humilha, ele é tão soberbo, como eu falei aqui, acho que foi terça passada, ela não é capaz, a pessoa, eu estou dizendo, ela não é capaz de pedir misericórdia. Ela não chega diante de Deus e diz assim, misericórdia de mim, Senhor. O soberbo, o orgulhoso não faz isso. Então Deus permite que a gente passe por lutas, por dificuldades, para que saia esse eu. Estão entendendo, irmãos? Amém? Mas depois Ele promete nos exaltar. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições. Mas nós temos que estar com o pé no chão e o olho na eternidade. Então nós temos que entender, não, aqui eu vou passar problema, isso é natural, todo mundo passa. Mas a promessa para mim está garantida lá no céu. Promessa de glória, promessa de vitória, de regozijo eterno. Então Deus nos promete isso. Mas Satanás, ele faz o contrário. Ele primeiro exalta, para depois afligir. Olha a diferença. Deus aflige, para depois exaltar. E Satanás exalta, para depois afligir, eternamente, no inferno. Estão entendendo, irmãos? Não que ele vai estar lá, como eu falei ainda, eu falo sempre, que ele vai estar lá, que o diabo vai estar mandando no inferno. Não, ele vai estar lá para sofrer. Mas ele não quer ir para lá sozinho, então ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas aqui, para irem junto com ele para lá. Mas então ele exalta primeiro, por quê? Porque ele promete riqueza, ele promete fama, ele promete coisas maravilhosas deste mundo. E a pessoa que não tem Jesus cai no engano, cai na lábia dele, né? A gente vê isso por atores, cantores famosos, né? Que fazem pactos com Satanás em troca de fama. E ele faz isso, ele dá. Ele dá a fama, ele dá a riqueza, ele dá o que a pessoa quiser ali no pacto. Mas depois ele aflige, ou seja, ele exaltou. Mas ele vai cobrar. Qual é a cobrança? A alma da pessoa. E Deus aflige para depois exaltar. Estão vendo a diferença, irmãos? Então Satanás exalta, mas depois vai afligir. E as pessoas então caem nesse engano. E reclamam da vida. A história de José nos mostra que Deus permite que isso aconteça. Tem a teologia da prosperidade aí que fala que o crente, né, eu vou usar a palavra crente, não vou usar cristão, mas vou usar a palavra crente, o crente não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode ser pobre. Quem disse isso?
Se nós estamos sendo afligidos por Deus, e cada um tem uma maneira de ser afligido, alguns é com doença, outros é com pobreza, outros é com dificuldade na família, outros, sei lá, cada um tem uma situação que Deus usa para afligir, para quebrar o coração soberbo, né? Mas depois vem a vitória. Então nós temos que entender isso. Não caia nas armadilhas do inimigo e não comece a reclamar da tua vida. Porque ele vai te oferecer riqueza, ele vai te oferecer coisas que nem ele fez para Eva. Ó, a árvore é boa, o fruto é bom, é agradável, é bonito. Pare de acreditar no que Deus falou, vá lá e coma. Quer dizer, você está com vontade? Gostou? O fruto é bonito? Coma, é para o teu bem. Ele engana. Então, ele quer que a gente se ame. Se amar, irmãos, é a maior armadilha que o diabo usa aí. E isso a gente vê, né, muito nos nossos dias agora. Principalmente agora, né, que estamos no tempo final, os últimos dias antes do arrebatamento da igreja. Então as pessoas se valorizam muito o seu corpo, valorizam muito o seu dinheiro, amam o seu dinheiro. Tem aqueles que dizem assim, no que é meu ninguém toca, eu trabalhei, eu venci, foi meu braço que conquistou. Que foi teu braço? Nada, se Deus não tivesse te dado saúde e vida, você não tinha nada. Então as pessoas amam a si mesmas e aquilo que elas têm. Fui eu que consegui, ninguém toca. Então isso é se amar, é se idolatrar. Então é isso que o diabo está fazendo e as pessoas acham que adorar a Satanás é só se prostrar diante dele, diante de uma imagem, ou fazer parte desses doidos por aí que falam declaradamente que são adoradores do diabo. Não é isso, ele nem quer isso. Ele quer que a pessoa se ame, porque se amando não vai estar amando a Deus. E aí vai estar fazendo a vontade dele. Ficou entendido isso, irmãos? Eu não estou dizendo aqui para você se desvalorizar, não é isso, tá? Nós temos valor? Temos, porque se não tivéssemos valor, Jesus não teria morrido na cruz por nós para nos salvar. Mas esse valor que nós temos, irmãos, e esse cuidado que nós temos que ter conosco mesmo, não pode ser maior do que o amor que nós temos que ter por Deus. Ficou entendido? Amém? Então é isso que o diabo quer. E ele tentou fazer isso com José. Voltando lá ao assunto da mulher de Potifar. O que as pessoas diriam hoje? 17 anos, mas que frouxo, tinha mais que ir provar que é homem. Não é o que as pessoas falam? Mas ele estaria daí fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. Então ele não pecou. Amém? E o último item, então, que nos faz entender como José é um tipo de Jesus, é que José foi chamado pelo faraó de Zafenat Paneá. O que significa isso? O Salvador do mundo. Então José foi chamado de o Salvador do mundo. Por quê? Porque ele, usado por Deus, então, como eu disse, estou só resumindo, não vou contar a história toda, mas você sabe, ele interpretou o sonho de Faraó, das vacas gordas, das vacas magras, e ali Deus usou ele então, e ele disse que teria 7 anos de grande prosperidade, e 7 anos de grande fome. E nos 7 anos de grande prosperidade, então, ele orientou o Faraó para guardar comida para os anos da fome que viriam. E ele, então, diante do faraó, com a graça de Deus, ele encontrou, vamos dizer assim, que o faraó se agradou dele, colocou ele como governador, pela sua inteligência, né? E chamou ele, então, de Zafenat Paneá,
que é isso? O Salvador do mundo. Porque com aquela situação ele salvou o mundo da época da fome dos 7 anos que viria. Entendido isso, irmãos? E Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Então esses são os tipos, né, as coisas que José é parecido com Jesus, fazendo dele então o tipo mais parecido de todos os personagens bíblicos com Jesus. E depois, né, nós podemos ver aqui em toda a história de José, voltando então lá para Gênesis 37, ali nós vemos que José então perdoou os seus irmãos e se casou, teve filhos que entraram na descendência de Jacó. E tudo isso então, por quê? Porque Deus estava com ele. Então José teria motivos para reclamar de Deus um monte. Por que Deus não está vendo que eu sou o filho preferido de Jacó? Por que Deus está fazendo isso comigo? Se Jacó, meu pai, tem promessa de Deus, Abraão, né? Meu bisavô ou tataravô, agora me deu um nozinho aqui. Mas descendente, né? Faltou a palavra. Vocês entenderam? Amém? Então era Abraão, Isaac, Jacó, José. Então ele poderia muito bem dizer, eu sou descendente de Abraão. Se Deus prometeu para Abraão que ele seria próspero, por que eu estou na cadeia? Mas ele não reclamou. E aí nós lemos, né? Vamos voltar lá em Atos. Atos, capítulo 7. Versículo 9. Os patriarcas invejosos de José, quer dizer, os seus irmãos, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, em todo esse sofrimento de José, Deus estava com ele. Então, o que nós hoje podemos entender, irmãos? Que Deus não nos deixa só. Você pode estar passando por um monte de dificuldade. Você pode estar dizendo, mas Deus esqueceu de mim. Não. Ele está te afligindo para depois te exaltar. E quem quer ser exaltado primeiro, vai acabar na mão do inimigo. Então não reclame de você passar por dificuldade. É propósito de Deus. Deus não precisa prestar contas para ninguém. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. E tem gente que diz, mas por que Deus faz isso? Ele quer, Ele é Deus. Para quem que Ele tem que responder alguma coisa? Para ninguém. Mas Ele não faz isso por maldade, como eu falei. Deus é bom. Deus é justo. Ele nos ama. Deus é amor. Então Ele faz isso porque Ele quer agir em nós. Como que Deus, sendo santo, vai agir num coração soberbo? Não tem como. Então Ele faz isso para que nós entendamos o seguinte: eu tenho que ser humilde, para que daí Deus me exalte. Amém, irmãos? Então olha só, Deus não nos deixa só. Então não reclame da tua vida. José foi desprezado, José foi descartado, José foi odiado, queriam matar, virou mercadoria, ele virou uma mercadoria, ele era um escravo. Queriam se livrar dele. Quem sabe tem alguém querendo se livrar de você também? Mas Deus não vai deixar. Porque quem que está no controle? Deus. Deus está no controle da tua vida, da minha vida. As pessoas então acham que quando Deus está conosco, tudo tem que dar certinho, certinho, como você planejou. Não, não é assim.
Cristão fica pobre, cristão perde emprego, cristão fica doente, cristão é perseguido. Nós é que somos perseguidos, irmãos. Então não reclame. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus por tudo isso que está acontecendo na tua vida. Porque, como eu estava falando da teologia da prosperidade, então dizem que se é crente, não passa por dificuldade, é mentira. E se passa por dificuldade é porque está em pecado, é mentira. Então Paulo, o apóstolo Paulo, estava em pecado, pois Paulo morreu pobre e foi martirizado, foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Então Paulo estava em pecado, os outros discípulos estavam em pecados, porque todos, menos João, que morreu de velhice, todos foram martirizados. Abandonaram tudo que tinha para servir a Jesus. Timóteo tinha doença no estômago. Então Timóteo estava em pecado porque estava doente? Não. É o modo que cada um deve servir a Deus. Então o que acontece na tua vida? De repente você tem um problema que você diz assim, só eu no mundo inteiro tenho esse problema. Não é verdade. Eclesiastes fala que não existe nada novo debaixo do céu, tudo se repete. Aquilo que nós vivemos hoje, alguém lá no passado já passou. E se passou e aguentou, nós também temos condições de aguentar. Amém, irmãos? Eu já falei aqui outras vezes também, que Deus nos escolheu para estarmos vivendo aqui nesse tempo, nessa época, porque Ele sabia que nós teríamos condições de suportar. Como os primeiros cristãos, lá da igreja primitiva, foram mortos, comidos por leões, queimados. Deus sabia que eles teriam condições de suportar aquela perseguição, aquela tribulação. Eles eram fortes para isso. Então Deus nos colocou nessa época, porque como eu falei, Deus está no controle de tudo. Deus podia ter feito eu nascer lá no século XIX, mas graças a Deus que Ele não fez. Ele fez eu nascer agora. Porque no século XIX a coisa era braba. Não estou falando de outras coisas assim difíceis, mas uma coisa bem que você vai dizer, pastora, mas é uma coisa minha. No século XIX era todo mundo muito porco, muito relaxado. Não sei se você já viu isso a respeito do século XIX, mas era assim. E eu não consigo me imaginar passando assim, sem tomar banho, sem estar limpinho. E nessa época era. Então, é só um exemplo bem diferente para você entender que Deus nos coloca na época certa porque Ele nos conhece. Ele sabia que lá os da igreja primitiva tinham fé o suficiente e condições espirituais para aguentar serem mastigados por leões. Mas Ele nos colocou agora aqui, nessa época, porque Ele sabe que nós vamos ter condições de, no nome dEle, não por nós, no nome dEle, suportar as coisas que estão acontecendo nessa época. Pastora, o que está acontecendo nessa época de tão terrível? Misericórdia, se você não está enxergando ainda, então daí não sei. E que vai ficar pior. E esse vai ficar pior, irmãos, eu falo sempre para vocês, vai ficar bem pior. Mas Deus nos colocou aqui, então Ele sabia, eu posso fazer essa pessoa nascer nessa época, porque vai ter condições para aguentar. Não vai me negar. Então é isso que eu digo, irmãos. Seja o que você for, seja o que for que você esteja vivendo, que você esteja passando, não olhe para o teu problema. Tem uma frase bem famosa no meio cristão que diz isso, que já virou, assim, uma coisa tão falada que já perdeu o sentido, mas que é a verdade. Não olhe para o teu problema, olhe para Deus.
Então olhe para Deus, olhe para Jesus. O Espírito Santo vai te dar força. Ele me dá força, Ele me sustenta, Ele nos sustenta. Agora, sem o Espírito Santo, aí se entregue de vez. Daí é melhor dizer, não, vou morrer e pronto. Mas com o Espírito Santo, nós temos condições de vencer os problemas que estão aí e que ainda vão ficar piores. Nunca saia da presença de Deus. Não reclame da tua vida. Posso usar um outro exemplo aqui. Quando uma pessoa faz academia, qual é o objetivo da pessoa? Você pode dizer, é pela saúde, por cuidar do corpo. Tudo isso sim. Mas estou falando daqueles que querem ficar bombadão, que nem dizem, né? Pense nessas pessoas que querem ficar musculosão. Que eu acho horrível mulher musculosa, gente. Perde toda a feminilidade. Mas tem aquelas que fazem halterofilismo, né? Parece que é maior que os homens que estão ali. Mas isso é de cada um. Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim, ó, como que essas pessoas vão conseguir esses músculos se não for através do sofrimento do exercício? Vai conseguir? Não. Então, se quer, tem que malhar. Não é assim que diz? Tem que sofrer para conseguir os músculosão lá, grandão que quer. A mesma coisa no mundo espiritual. Se nós queremos vencer e chegar na glória com Jesus, nós temos que fazer o nosso exercício aqui. E o nosso exercício aqui é o quê? Fé, oração, jejum. É isso que vai fazer com que a gente fique musculoso na fé. Entendido o exemplo que eu dei, irmãos? Então nunca reclame da tua vida. Não se desespere, porque Deus está no comando. Amém?